Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de responder a pergunta dos nossos seguidores e o barítono, nós vamos responder a pergunta do barítono. Cara, o que é um barítono? É o marido da barítona? O barítono quer saber o que nós pensamos sobre a questão do sacrifício de animais, em caso do animal ter algum tipo de doença, o animal estar passando por algum processo de sofrimento, ou quando ele já não tenha mais a condição de levar uma vida adequada. Ah, Leandro, mas o que animais tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver, porque se nós queremos evoluir do modo pleno, expandindo a nossa consciência, nos integrando de uma forma harmônica com a natureza de uma forma geral, então nós precisamos levar em consideração a existência e a vida de todos os seres, não somente a nossa, ok? Então sim, falar sobre animais também é falar sobre espiritualidade, e principalmente levando em consideração a nossa relação com os animais, que também são seres em evolução. Então dá um joinha no vídeo aí, se inscreve no canal e roda a vinheta, que depois da vinheta a gente vai discutir essa questão então. Bom, então sobre a questão da eutanásia em animais. Vamos procurar entender a questão do modo bem amplo, vamos ampliar o contexto da situação. Por que nós espiritualistas, seres que acreditamos na existência de uma alma, na sobrevivência dessa alma após a morte do corpo físico e até mesmo a reencarnação, ou seja, o ato dessa alma estar voltando para a matéria e ocupando outros corpos, por que nós, que acreditamos em tudo isso, costumamos não encarar muito bem a questão da eutanásia no caso dos humanos? Ora, por um motivo muito simples, porque nós, seres humanos, seres que já somos dotados de livre-arbítrio, que já estamos além da fronteira que divide o instinto e o livre-arbítrio, ora, nós temos a opção, muitas vezes, de programar o que nós vamos estar vivendo aqui na matéria. Isso é o que a gente chama de projeto kármico, ou projeto reencarnatório. Então, antes de encarnarmos, nós, juntamente com o conselho kármico que nos acompanha, nós acabamos por decidir que tipo de provas nós vamos estar vivenciando aqui na matéria e como nós vamos viver isso para a expansão da nossa consciência. Então, levando isso em consideração, nós vamos chegar à conclusão que os seres humanos, que nós, que eu, que você, cada um de nós temos resgates a cumprir aqui na matéria. E cada vez que, por exemplo, nós estamos com uma doença incurável, que nós estamos às vezes anos passando por algum sofrimento, cada vez que nós passamos então por algum sofrimento dessa natureza, é muito natural nós entendermos que nós estamos resgatando alguns karmas ou algumas situações do passado e que hoje se apresenta na forma de uma doença ou na forma de um sofrimento físico. Então isso para nós, isso é bom, porque outro motivo a alma ficaria presa ao corpo físico, às vezes anos em estado de coma, muitas vezes em que o indivíduo ele está ali vivo, mas está vivo apenas por auxílio médico, por auxílio de aparelhos e tudo mais, mas ainda assim a alma está ali presa ainda ao corpo. Ora, porque é muito melhor ela diluir aquele karma ou aquelas energias que vieram gerar a doença, é muito melhor diluir enquanto nós estamos aqui na matéria do que depois no plano astral, porque estando no plano astral, ainda de posse ou ainda envolvidos por toda essa energia negativa, então isso vai trazer para nós um sofrimento muito maior do lado de lá, por isso que é preferível então não utilizar da eutanásia em caso de seres humanos, porque cada vez que o indivíduo está em uma condição como essa que foi citada, significa que o indivíduo está diluindo karmas do seu passado, de suas ações equivocadas, ok? Só que trazendo isso para o reino animal, primeira questão, nós vamos entender que os animais, eles não têm karma. Todo o sofrimento que os animais passam aqui na matéria, isso tem muito a ver com o projeto planetário que esses indivíduos estão vivendo. Quer dizer, o reino Deva, o reino dévico, o reino da natureza, ele se submete a alguns sofrimentos e algumas experiências dolorosas aqui na matéria, justamente para estar levando adiante o projeto da evolução, provavelmente pela seleção natural, porque esse provavelmente é a experiência que eles escolheram para viver aqui na matéria, ok? Então o sofrimento deles não está ligado às suas ações,
Não está pelo fato de um leão ter matado um outro indivíduo para poder sobreviver. Não. Essa é a condição que eles vivem, então por conta disso isso não está gerando karmas para eles. Até mesmo porque eles agem conforme os instintos, e não por escolhas deliberadas da sua consciência. E claro, tem muitos sofrimentos que esses animais acabam vivenciando aqui na matéria, que na verdade é uma coisa imposta, tá? Uma coisa imposta pelo mau uso do livre-arbítrio do ser humano. Ou seja, nós estamos fazendo seres que não têm karma sofrerem como se tivessem karma. Então nós estamos sim gerando um karma para nós, mas não significa que os animais tenham karma, ok? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque, de um ponto de vista, assim, bem... até uma opinião até bem fria minha, né? A gente pode entender que não haveria a ruptura de um projeto reencarnatório se você praticar a eutanásia no animal, como haveria no caso da eutanásia para os seres humanos. No caso dos seres humanos é um erro a eutanásia, porque o ser precisa diluir aquelas energias que estão gerando uma doença, um sofrimento. No caso dos animais, não. Então diz a razão, a lógica e o bom senso que não há nada de errado em você praticar a eutanásia para seres do reino animal. Só que tem o seguinte, aí entra uma outra questão. Quem de nós que consegue fazer isso? Uma coisa é o que diz a lógica, outra coisa é o que diz o nosso coração. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum animalzinho de estimação, nenhum cachorro, nenhum gato. Se eu tivesse e eu descobrisse que o meu animal tem uma doença incurável, algo que só vai trazer dor, que vai trazer sofrimento para ele, cara, eu tenho que ser sincero, eu não sei se eu ia conseguir fazer a eutanásia desse animal. Porque a gente cria um vínculo. E por mais que você sabe que aquele animal está nas suas mãos, por mais que você sabe que ele vai estar ali, mas vai estar sofrendo, às vezes sofrendo muito por conta de uma doença, ainda assim você tem a sensação de que se você estiver com esse animal, dando ele todo o amor, todo o carinho que ele merece, podendo dar toda a atenção necessária a este animalzinho, mesmo nesses últimos meses, dias ou horas de vida, eu acho que é muito natural a gente optar, então, por continuar com eles, porque nos dá até a sensação de que, apesar de todo o sofrimento, eles sentem um certo conforto estando na nossa companhia. Eles se sentem bem, eles se sentem protegidos, parece que ameniza a dor e o sofrimento deles. Então, nesse caso de animais domésticos, ok? Eu não vejo nenhum problema se você conseguir, em um caso, numa situação como essa que foi mencionada, caso de doença, caso de sofrimento de algum animal, de você estar encurtando o sofrimento dele por meio da eutanásia para evitar o sofrimento dele. Teoricamente eu não vejo nenhum problema. Agora a questão é, você vai conseguir fazer isso? Se não conseguir, eu vou te entender perfeitamente. Se conseguir, vou também aceitar da melhor forma possível. Agora, quanto a essa questão do sacrifício de animais, tem outros pontos que a gente precisa considerar, que não necessariamente está ligado à pergunta do nosso seguidor, mas que na verdade um assunto acaba puxando o outro, então vamos falar sobre isso também. Tem uma situação bastante lamentável que acontece muito aqui na nossa micro-região, né, aqui da cidade onde eu moro, que por ser uma região predominantemente agrícola, então existem muitas famílias morando na zona rural, ok? E existe uma situação bastante triste, que é a seguinte: o pessoal que mora então nas zonas rurais adora acumular animais. Começa com um casal de gato, um casal de cachorro, e aí eles não buscam nenhuma forma contraceptiva, nenhuma forma de estar controlando a população de animais. E o que acontece? Começa a vir uma ninhada de cachorro, uma ninhada de gato, dali a pouco os filhotes viram adultos, começam a cruzar entre eles, de 2 cachorros vira para 8, de 8 vira para 20, e quando vê está um número incontrolável de animais. Só que o que acontece? O pessoal acabou encontrando uma forma bastante equivocada, horrenda, eu diria até estúpida, de controlar a população de animais, que é, depois que os animais nascem, simplesmente sacrificam a sangue frio, como se ali não existisse uma alma, como se ali não existisse um ser sensível à dor e ao sofrimento. Isso é profundamente lamentável e, na minha opinião, desculpem o termo, mas é falta de vergonha na cara, porque precisa haver o controle contraceptivo
desses animais. Quer dizer, castra a fêmea, castra o macho, para cuidar para não haver cruzamentos com animais de outras propriedades. Mas sabe, parece que é mais cômodo, né? Você simplesmente sacrificar os animais a sangue frio depois que eles estiverem no mundo. Isso é uma coisa totalmente contra qualquer caminho de evolução, contra qualquer caminho de amor, de igualdade, de benevolência, de compaixão, e que com certeza não deve fazer parte do caminho daquele que busca a espiritualidade, ok? Agora, uma outra questão bastante complicada sobre essa questão de sacrifícios de animais são aquelas religiões ou linhas religiosas que praticam o sacrifício de animais como na verdade como uma oferenda para algum deus, para alguma entidade espiritual, entre aspas, né? Na tentativa de conquistar algum objetivo. Então, se você já frequentou, ou pensa em frequentar algum desses lugares, o conselho, foge desse lugar. Se você realmente quer evoluir, então a evolução passa pela sua expansão da consciência. Primeiramente em aceitar que se tem algo na sua vida que não está da forma como você gostaria, então primeiramente aceite e entenda que é isso que você precisa para evoluir. Se você não tem algo na sua vida, se você não tem a profissão que sonha, se você não está namorando aquela loira linda, gostosa que você gostaria, não vai atrás de trabalho desse tipo, porque é pura enrascada. E mesmo que você consiga, primeiro, não vai te fazer feliz, porque não é essa a verdadeira felicidade daquele que busca os caminhos espiritual. E segundo, você pode até conseguir, mas vai conseguir sob uma pena muito alta de estar, primeiramente, tirando a vida de um ser e estar ofertando, em segundo lugar, para uma entidade espiritual super perversa. Porque nenhuma entidade espiritual realmente evoluída, ela jamais vai precisar de qualquer tipo de fluido, qualquer tipo de sacrifício, qualquer que seja ele. Entenda que se você acha que precisa desse tipo de coisa para conseguir algo na sua vida, você está cavando o próprio buraco, ok? Porém, contudo, entretanto, todavia, meu caro, se você está assistindo esse vídeo e concorda com a minha visão de que é equivocado promover o sacrifício de animais para fins religiosos, gostaria de propor a seguinte reflexão, principalmente se você segue as tradições de origem cristã. Ao assar um peru para a ceia de Natal, para comemorar o aniversário de Jesus, será que você também não está promovendo um sacrifício de um animal com a finalidade religiosa? E também no final do ano, na ceia de Réveillon, quando você prefere comer um porco, pela crença de que o porco fuça para frente, portanto a sua vida tem que ir para frente, será que você também não está promovendo um sacrifício de um animal com a finalidade religiosa, baseado em uma crença sem fundamento? Na Sexta-feira Santa, quando milhares, milhões talvez, de peixes são mortos apenas por se tratar de um feriado no calendário cristão, será que também você não está promovendo a matança de animais com a finalidade religiosa? Pense nisso. Então o recado por hoje é esse. Espero que eu possa ter esclarecido um pouco mais a respeito desse tema tão complexo. Quer deixar a sua sugestão? Coloca no comentário do vídeo, deixa a tua opinião, deixa a sua sugestão para os próximos vídeos. Grande abraço a todos, namastê, muita paz e até a próxima.